Fala galera, Remoro Místico na área, e eu trouxe pra vocês hoje uma gameplay diferente, uma gameplay que vocês têm pedido aqui no canal. É uma gameplay de Bracket 2 do Commander, né, então a gente tem comandantes aí que vão tentar combar ali já pro turno 6, ou então nem tem combo. São 4 decks bem legais que a gente trouxe aí, que eu consegui filmar. Eu espero que vocês gostem, e vamos aos decks. Então a gente tem uma Yuna que se preocupa com marcadores +1/+1, e vai tentar expandir o board o máximo possível até combar com esses marcadores. A gente tem um Tiamat, que é um tribal de dragões, que a habilidade do Tiamat, quando entra, ele pega 5 dragões. A gente tem uma ML, que é uma criatura que vai blinkar as criaturas dele em campo, ou seja, ele vai tentar pagar 3 manas pra fazer a criatura sair e voltar de campo, trigando novamente uma habilidade de ETB ali, né? E, por fim, tem o meu deck, que é o Venom. Eu tô jogando de Venom hoje, que é um deck que eu criei recentemente, que busca tentar colocar bichões de maneira fácil no campo de batalha, que tem um custo de mana muito alto, e aí sacrificar esses bichos pra comprar um monte de carta e tentar ganhar o jogo de alguma forma. Então vamos lá, vamos pra partida! 3, 2, 1, fight! Rodrigo de Tiamat começa a partida, compra a carta do turno e desce uma montanha, e passa pro Marcelo. Marcelo compra, desce uma planície básica e passa para mim. Eu compro, desço um Rocko's Theater, que dá vigiar 1 quando entra, eu vejo mais um terreno no topo e decido jogá-lo no cemitério. Com isso eu passo. Vergara compra, desce a bocejo da mão e faz um Elfo Místico. Sem mais, ele passa para o Rodrigo, que compra a carta do turno e desce uma Floresta. Com 2 manas ele faz um Agouro Prismático, e dá para os terrenos dele a habilidade de gerar mana de qualquer cor. Marcelo desce um Crystal Vein e imediatamente usa para sacrificar e gerar 2 manas para poder fazer uma Aventureira da Pluma Branca, que quando entra assume a dianteira. Tomar a dianteira no Magic significa que você entra na Undercity, que é uma dungeon, né, uma caverna aí que você, quando entra nela, você ativa a primeira habilidade, né? Ela vai estar aparecendo aqui em algum canto. Depois que você assume a dianteira, cada jogador pode tentar te atacar e tomar ela de você através de dano, né? Quando esse jogador te dá dano, esse jogador toma a dianteira e entra na dungeon também, né? E aí o que acontece? A cada turno que passa, uma vez que você tá nessa dianteira, você passa para a próxima etapa, e assim por diante. Cada jogador pode fazer isso. É legal porque traz um novo dinamismo aí pro jogo, né? Vamos ver o que vai acontecer. No meu turno eu faço um Estádio da Submata, e com 2 manas eu faço um Farseek, para buscar mais um terreno com surveio pro campo, e passo. Enquanto o Tutoro, Vergara compra, destapa, e ele dá graças a Deus por achar uma Shockland azul. Ele toma 2 de dano para deixar ela atrair pé, e com 2 manas ele faz um Priest of Titania, que tem a habilidade de girar uma mana verde para cada elfo em campo. Rodrigo desce uma ilha e com 2 manas quaisquer, porque ele pode, ele faz um Dragon Tempest, que dá haste para as criaturas com voar. E toda vez que uma dragão entra no campo, ele pinga 1 de dano em qualquer alvo, igual ao número de dragões que ele controla. Cartinha excelente, né? Marcelo desvira e agora, com a representação física da dungeon no campo, antes do draw ele avança para a segunda etapa. Ele escolhe colocar 2 marcadores +1/+1 na criatura dele, ele compra e desce uma floresta, e com ela ele casta um tampo. Ele move para combate e com seu 5/5 ele bate no Vergara, que está bem rampado, e ele toma, e sem mais nada, Marcelo passa o turno. Eu desviro, compro, desço um pântano e faço um Knuckles com 4 manas, que tem haste, então eu imediatamente movo para o combate e bato 2 no Tiamat, para tirar 2 tesouros quando ele conecta. Sem mais nada, eu passo o turno. Vergara desce uma Torre do Relicário como terno do turno, ele usa o Elfo e mais 3 manas para castar um Earth Crystal, que dobra os marcadores +1/+1 que fosse colocar nas criaturas dele. Com a Titânia, ele gera mais 2 manas para fazer um Gyre Sage. Sem mais, ele passa. Rodrigo desce uma planície como seu terreno do turno, e sentindo que a mão precisa melhorar com 3 manas, ele faz um Windfall. Em resposta, o Marcelo faz um Ephemerate que ele iria descartar de qualquer forma, dando alvo no Aventureiro, que é blinkado, entrando e tomando a iniciativa novamente, fazendo com que ele avançasse mais um passo na masmorra. Ele escolhe a opção que atiça o meu Knuckles, que será obrigado a bater no próximo turno em qualquer oponente que não seja ele. Então o Windfall resolve, nós descartamos a mão e compramos igual o maior número de cartas descartadas dessa forma, que foi 5. Vergara mostra que tinha um Staff of Domination na mão, e isso faria com que ele combasse já no próximo turno, a depender da quantidade de elfos que ele tem. Sem mais nada, o Rodrigo passa o turno para o Marcelo. Ele desvira e avança novamente na masmorra, se tornando um problema na mesa. Ele decide fazer um esqueleto 4/1 com ameaçar e compra a carta do turno. Ele desce um Putrefied Field e com essa mana ele casta um Soul Ring. Com um Soul Ring e uma mana verde, ele faz um Bloodroot Apothecary, que quando entra, ele e um oponente fazem um tesouro, e ele fala que toda vez que um oponente sacrificar um token que não seja criatura, aquele jogador toma 2 de Poison, basicamente travando os meus tesouros, né, que eu não quero morrer de Poison Counters. Ele decide entregar o tesouro para o Rodrigo e esquece de fazer o dele mesmo, que é lembrado mais pra frente. Ele move para combate e ataca o Rodrigo com 3, que leva.
No meu turno eu desviro e compro a carta do turno. Eu desço um Polluted Delta e com 4 manas eu faço uma Genova. No começo do combate ela fala para eu colocar um marcador +1/+1 na criatura alvo e ela se torna um mutante. Se um mutante que eu controlo morre durante meu turno, eu compro cartas iguais ao poder daquela criatura. Eu vou para o combate e coloco o marcador no Knuckles, que agora é 3/5 Double Strike atropelar. Ataco o Vergara, que toma +6 e eu faço +2 tesouros. Eu estouro a minha Fetch para buscar mais um terreno e passo o turno. Vergara desvira e compra, e ele desce um pomar um pomar exótico como terreno do turno. Com 3 manas ele faz a Yuna, que tem seu custo reduzido por conta do Cristal da Terra. O Sage triga e ganha marcadores +1/+1 dobrados. Com o Elfo ele gera mais uma mana verde e traz um Joraga Tree-Speaker pro campo. Com o Sage ele gera mais 2 manas e com uma delas ele faz um Fauna Shaman, que faz a mesa entrar em alerta máximo, porque permite ele tutorar criaturas descartando uma criatura da mão. Com a Titânia ele gera mais 5 manas, ficando com 6 na pool. E com 2 ele faz um Scurry Oak, que toda vez que recebe marcador +1/+1 ele coloca um esquilo no campo. Agora só falta mais uma peça para ele combar e ter bichos infinitos, e ele pode buscar isso com a Fauna Shaman. Com o restante da mana que sobra, ele faz o Joraga aumentar de nível, que faz com que ele possa gerar mana também no próximo turno. Com isso, ele passa. Rodrigo desce mais um terreno, e com 2 manas na primeira main, ele faz um Spiral Growth, que compra uma carta e desce um terreno adicional da sua mão, como uma montanha. Com 4 manas e um tesouro e tomando 2 de Poison, ele faz um Init, que por conta do Dragon Tempest entra causando 1 de dano na Titânia, e o dragão tem haste. Ele bate 5 voar no Marcelo para roubar a iniciativa. Ele responde pagando 1 de mana e olhando as 3 cartas do topo. Ele não encontra nada e toma o dano. Assim o Rodrigo toma a iniciativa e procura o seu terreno básico para a mão. Marcelo desvira e compra a carta do turno. Ele passa direto para o combate e bate com o Esquilo e o Aventureiro no Rodrigo para roubar a iniciativa de volta, e o Esqueleto com ameaçar em mim. Rodrigo toma 6 e eu tomo 4 de dano. Com isso, Marcelo completa a dungeon, e ele olha as 10 cartas do topo, procurando uma criatura. Incrivelmente pifa, e ele não encontra nada, assim sendo obrigado a embaralhar o seu deck. Na segunda main, ele desce uma floresta e com 5 manas ele faz um Goliath Paladin, que quando entra ele assume a dianteira novamente, apresentando assim um tema do seu deck da ML. Ele entra novamente na Undercity e vai tutorar mais um terreno básico para a mão. Na sua etapa final, o aventureiro triga e ele desvira todas as suas criaturas, porque ele completou uma dungeon. No meu turno eu desço um Dragon Skull Summit como terreno do turno, e finalmente com 6 manas eu faço meu Venom. Como ele tem atropelar em ímpeto, imediatamente movo para o combate. A Genova triga e eu coloco mais um marcador no Knuckles. Eu ataco com o Venom, o Vergara, e no trigger da criatura eu sacrifico o Knuckles para comprar cartas igual ao seu custo de mana e descer uma permanente de custo igual ao menor do Knuckles para o campo de batalha. Como ele era um mutante e morreu, a Genova triga também e eu compro cartas igual ao poder. Eu vou pausar a partida aqui de novo rapidinho para explicar um pouco o que acabou acontecendo aqui, porque sem entender um pouco como o Venom funciona, eu acabo fazendo os 2 triggers ao mesmo tempo, sacrificando o Knuckles e comprando cartas igual ao poder dele, e também comprando cartas igual ao custo dele. E depois eu coloco a permanente do Venom da mão pro campo. O que acontece? O correto é fazer o Venom primeiro, que o trigger acontece todo de uma vez. E aí depois fazer o trigger da Genova, tá? Não vai afetar muito a partida aqui, mas vai acontecer mais algumas vezes e depois a gente corrige isso durante a partida, beleza? Voltando pro jogo. Então aqui eu compro 4 cartas do custo e 4 cartas do poder, do Knuckles. Coloco a Braids no campo com o trigger da habilidade do Venom. E sem mais nada e sem poder usar meus tesouros por conta do esquilo do Marcelo, eu vou para a fase final, em que a Braids triga. Eu decido sacrificar um terreno e com isso cada oponente deve sacrificar um também, a não ser que paga 2 de vida e eu compre uma carta. Essa carta é fortíssima. Nenhum deles sacrifica o terreno e eu compro 3 cartas. E assim eu descarto para ter 7 novamente. O Vergara desvira e compra a carta do turno. Ele pensa um pouco e decide tutorar uma criatura com a habilidade da fauna, descartando um Nezahal de sua mão. Com isso, ele encontra o Ivy Lane, que é a peça que faltava para ele combar com o Scurry Oak. Ele usa a Yuna e mais 2 manas para castar o Ivy, e como ela é uma peça de combo, o Marcelo ativa o tampo para procurar alguma resposta.
Ele não encontra nada e ela entra e recebe 4 marcadores +1/+1 por conta da habilidade da Yuna, que é dobrada pelo cristal. Como uma criatura de poder 6 entrou no campo, o Oak e a Sage trigam com Evolve e ganham outro marcador +1/+1 que é dobrado. O Oak, ao ganhar marcador, coloca um esquilo no campo. A Ivy fala que toda vez que uma criatura verde entra no campo, ele coloca outro marcador +1/+1 na criatura alvo. Assim, sempre que um esquilo entra, o Vergara pode colocar um marcador no Oak, que ao receber marcador vai colocar outro esquilo no campo. E assim temos um loop infinito de esquilos e marcadores no Oak, até a hora que ele quiser parar e colocar o marcador em outra criatura. Como ele não tem o que fazer com esses esquilos, e eles não têm haste para atacar, ele resolve atacar com o Oak, que tá infinitamente gigante no Marcelo, e ele para no esqueleto. Sem mais, e com um board infinito para ganhar na volta, ele passa o turno. Rodrigo desvira e compra, e agora a mesa tem que correr atrás de uma resposta urgentemente. Ele desce mais um pântano pro campo, e com 4 manas ele faz uma Citri, Dragon Master. Ela tem a habilidade de +1 de lealdade, que até o próximo turno dele as criaturas não podem atacá-lo, a não ser que seu controlador pague 2 de vida para cada uma delas, o que coloca o board do Vergara de criaturas infinitas impossível de matá-lo. O Vergara agora se arrepende de não ter atacado o Rodrigo com o Oak infinito no turno anterior. Com mais 2 manas, ele casta um Herdeiro de Draco, que ao entrar no campo pinga +2 de dano no Fauna Shaman. Em resposta, o Vergara ativa o Earth Crystal, distribuindo 2 marcadores +1/+1 entre uma ou 2 criaturas dele. Ele escolhe por um na Fauna e um na Ivy, que recebem 2 por ser dobrado o efeito. Com isso, o Rodrigo passa o turno. No turno do Marcelo, ele paga 2 manas para castar um Sterling Grove, e ele imediatamente paga mana do Sol Ring para buscar um encantamento do deck pro topo do Grimório dele. Ele busca um Teleportation Circle. A carta foi pro topo do deck, então ele ativa o tampo para comprá-la. Com o restante da mana dele, ele casta o encantamento. No final do turno, ele brinca a criatura que entra na dungeon novamente e dessa forma fazendo mais um tesouro. No meu turno eu desviro e compro. Eu desço uma Command Tower e com 2 manas eu faço um Diamond Weapon de custo 9, que custa 1 a menos para cada permanente no meu cemitério. Ele resolve e eu imediatamente vou para o combate. Coloco o marcador +1/+1 na Weapon, que fica 9/9, no trigger da Genova. Eu ataco o Rodrigo com Venom, tomando 2 de vida. No trigger do combate do Venom, eu sacrifico a Weapon, comprando 18 cartas, 9 da Genova e 9 do Venom, novamente fazendo na ordem errada, mas não alteraria o resultado. Com a habilidade do Venom, eu coloco o Woodland Bellower no campo, que quando entra faz eu tutorar uma carta de custo 3 ou menos do deck pro campo, uma criatura. Com ela, eu encontro um Fierce Path, que quando entra faz eu tutorar por outra carta de custo 6 ou mais no deck e colocar na minha mão. Eu busco um Verme do Massacre pra mão, que quando entra no campo, todas as criaturas dos oponentes tomam -2/-2, e sempre que uma delas morrer, seu controlador toma 2 de dano. É a nossa chance contra o board do Vergara. Na minha segunda fase principal, eu casto um Overpowering Attack, que me dá um turno extra de combate. Eu desviro o Venom para um segundo ataque, e ataco novamente o Rodrigo, tomando +2 de dano. E dessa vez eu coloco um marcador no urso e sacrifico ele. Aqui nós corrigimos a resolução do Venom, então eu compro 6 cartas primeiro e coloco o Vorme no campo para matar o Vergara ao entrar, e depois eu compro +7 com o trigger da Genova. Eu comprei mais de 30 cartas nesse turno, e com 2 manas usando um tesouro eu casto o Last Agni Kai, pro Vorme terminar de matar o esquilo do Marcelo, que continua me atrapalhando. Como o esquilo está com 1 de defesa, eu gero 5 manas vermelhas. Então com 7 manas eu faço um Etali, que não é Game Changer. Eu revelo um Mimic Vat do meu deck, um Cultivar do Tiamat e um Tampo da ML. Eu casto o Cultivar e o Mimic Vat. Eu casto um Deadly Relic no Herdeiro do Draco para não descartar na minha fase final. E aí no passe, a Braids triga novamente e eu sacrifico o Etali colocando ele no Mimic Vat como parte do trigger. Cada oponente toma +2 de dano e eu compro mais 2 cartas. Por fim, eu descarto para ter 7 e passo. O Rodrigo compra e desce um terreno. E com as manas ele faz o Tiamat. Ele causa 2 de dano na minha vida por conta do Tempest e busca 5 dragões para a mão. Ele ativa o Planeswalker novamente e passa para o Marcelo, que avança na dungeon de novo, trazendo o esqueleto pro campo. Ele compra a carta do turno, enquanto o Rodrigo ainda busca seus dragões. Ele desce uma floresta e finalmente faz a ML com 4 manas. Antes dele blinkar novamente a criatura dele e ele fechar mais uma dungeon, eu uso a habilidade da Bocejo que estava na minha mão para destruir o encantamento dele. Ele tutora um terreno pro campo e eu esqueço que ele poderia ativar a ML para fazer isso de novo. Pelo menos ele vai gastar 3 manas para isso. E assim ele blinka novamente a criatura dele e avança na dungeon, finalizando ela novamente.
Dessa vez ele encontra uma Selvala entre as 10 cartas do topo, que entra no campo com 3 marcadores +1/+1 e Hexproof até o próximo turno dele. No meu turno, eu desço a Torre do Relicário finalmente e imediatamente ativo o Mimic Vat para fazer outro trigger do Etalia. Eu revelo um Adamantoise do meu deck e eu casto as outras coisas dos decks deles. Dragão, do deck do Tiamat, permite com que eu caste cartas de feitiço e dragões como se tivessem flash. E novamente eu passo para o combate. Eu trigo a Jenova dando alvo no Adamantoise e ataco com o Etalia e o Vorme e com o Venom no Marcelo. O Venom triga e eu sacrifico o Adamantoise, que quando morre faço 10 tesouros virados. Eu compro 8 com o Venom e coloco um Zendikar ressurgida no campo, e depois compro mais 9 com a Jenova. Então o combate resolve e o Marcelo resolve bloquear o Vorme com 2 criaturas. Eu mato uma delas e ele toma 12 por conta do Etalia e do Venom. Por fim, com 6 manas, eu faço um Living Death, que vai fazer todos os jogadores sacrificarem as criaturas no campo e reanimar todas as criaturas que estão nos cemitérios. E como meu cemitério está gigante por conta do último turno, eu coloco todas as criaturas que estão nele no campo, e dentre elas tem um Púrfuros e um Terror dos Picos, que vão causar dano nos oponentes, conforme cada outra criatura entra no campo junto com eles. Dessa forma eu consigo matar todos os meus oponentes ao mesmo tempo numa grande jogada, botando tantos bichos assim no campo. E aí galera, curtiram essa partida de Bracket 2? O deck do Venom é muito legal, me diverti muito jogando com ele. E eu fui aos poucos enchendo meu cemitério ali e consegui encontrar o Living Death no final da partida, né? Logo de cara eu notei então que eu posso colocar algumas criaturas como Bone Miser e os Scourge Familiar pra ter mais vantagem, né? Quando eu fico descartando cartas ali. E eu acho que eu devo também colocar outras cartas que dão um combate extra, que ficou muito efetivo ali no deck, né? No fim das contas. Mas agora deixa aí o seu comentário sobre a partida, o que vocês acharam dos decks e o que vocês teriam feito diferente ali. Dá o like, bota o comentário aí, manda pros seus amigos e segue o canal pra gente continuar trazendo aqui vídeos pra vocês, valeu?